A palavra método é uma palavra grega que significa caminho, quer dizer, é caminho de reflexão ou caminho de pesquisa. Eu vou propor o seguinte método para a gente estudar a arte romana e a cultura romana. Quer dizer, obviamente eu estou falando da cultura romana da antiguidade, quer dizer, o período romano republicano, o período romano imperial e depois o período em que Roma, todo aquele império romano do Ocidente, tal, os países europeus foram ocupados pelos povos bárbaros. Então, o método que eu vou propor para a gente estudar Roma é estabelecer um diálogo entre a cultura romana e a cultura grega, que entre a arte romana e a arte grega. Tanto quanto a arte grega ela foi tributária da arte egípcia, quer dizer, havia um diálogo estreito entre a Grécia e o Egito, há um diálogo estreito entre Roma e Grécia. Quer dizer, o panteão romano, por exemplo, os deuses romanos, é claro que havia deuses particulares aos romanos, que eram os deuses que os gregos desconheciam. Por exemplo, os romanos, eles cultuavam seus deuses lares, quer dizer, os seus antepassados, eles eram divinizados. Mas os deuses do Estado, os deuses da República Romana e depois do Império Romano, eram deuses gregos com os nomes mudados, com os nomes latinizados, não é isso? Então, grande parte da cultura romana ou da arte romana era um comentário, uma imitação e muitas vezes um plágio da cultura grega, embora houvesse ali algumas particularidades romanas. Quer dizer, o que ocorre em Roma é que Roma vai imitar a cultura grega, mas tem um desenvolvimento particular, quer dizer, tem um diálogo com o mundo grego, com a cultura grega, com a arte grega, mas tem um lance, tem um aspecto, tem um tempero que é romano, tá certo? O que interessa sobretudo a gente não é só esse relacionamento de Roma e Grécia, mas o relacionamento de Roma e Grécia com a especificidade romana, ver qual é efetivamente a particularidade romana. O que ocorre é que os primeiros contatos da cultura romana com a cultura grega vão se dar os primeiros contatos, eles vão aparecer, serão mediados ou serão intermediarizados, se a gente puder usar essa expressão, por um povo obscuro que ocupou grande parte da Itália, tal, e dominou 2/3 da Itália no século VI a.C., que são os povos etruscos. Quer dizer, os primeiros contatos romanos com os gregos se darão por meio dos etruscos. Quem são os etruscos? A gente tem poucas informações sobre os etruscos. A gente sabe que os etruscos dominaram Roma, que os dois últimos reis de Roma eram etruscos, eram chamados Tarquínios, os reis Tarquínios, que era o Tarquínio Prisco. Essa palavra prisco é uma palavra latina que permaneceu em português, quer dizer, onde a gente fala as priscas eras, não fala os tempos antigos, etc. Tal, era o Tarquínio, o Antigo, e Tarquínio, o Soberbo. Foram os dois últimos reis romanos. Roma, a história política de Roma, quer dizer, Roma passa efetivamente por 3 períodos políticos muito nítidos. O primeiro período é a monarquia. Roma teve 7 reis. Há toda uma ligação de Roma com o número 7, né? Porque Roma teve 7 reis e Roma foi construída sobre 7 colinas à beira do rio Tibre. E os dois últimos reis romanos foram etruscos, quer dizer, era o Tarquínio Prisco, que era o Tarquínio o Antigo, e o Tarquínio o Soberbo. E aí depois teve uma deposição romana do Tarquínio Soberbo, tal, e em Roma Antiga foi proclamada a República. Quando se dá a expansão militar de Roma, a formação do grande Império Romano, o período político da história romana é a República. Depois, com as conquistas, tal, aí o exército realmente se torna extremamente importante e aí começa o período do Império. Quer dizer, Roma passa por 3 fases políticas muito nítidas, que é a monarquia, a República e o Império. Tá legal? Primeiro, 7 reis romanos, depois a República Romana, cujo órgão político essencial era o Senado, e depois o Império, que aí os exércitos são fundamentais, os chefes militares, os comandantes militares, os generais, acabam se impondo ao Senado e estabelecendo ali o poder imperial. Mas o que eu queria dizer é que entre os reis romanos houve 2 reis etruscos. Praticamente nós temos muito poucas informações sobre os etruscos, mas essa informação é segura porque os romanos escreveram sobre isso. Tá legal? O rei, o Tarquínio Prisco e o Tarquínio o Soberbo. Depois os romanos expulsaram os etruscos e começa uma expansão romana também ali sobre o território etrusco. Então, ocorre que a primeira ligação, os primeiros vínculos de Roma com a Grécia vai se dar, eu acho que eu estou repetindo, tal, mas eu acho bom insistir nessa ideia, tal, vai se dar por meio dos etruscos. Os etruscos tinham ligações com os gregos, e aí dominaram Roma, e aí trouxeram parte da cultura grega para
para a monarquia romana. Bom, mas quem são os etruscos? Que povo é esse? Quando que esse povo habitou efetivamente a Itália? E quais são as características políticas e culturais dos etruscos? Não há muitas informações sobre isso, por inúmeras razões. A primeira razão é que as informações que nós temos sobre os etruscos são informações de seus inimigos. Por exemplo, Roma. Os romanos diziam que os etruscos eram os mais supersticiosos dos povos, porque os etruscos liam o futuro nas vísceras dos animais, interpretavam, faziam vaticínios a partir do voo dos pássaros, quer dizer, eles viam os pássaros voando e ali eles faziam uma série de previsões, etc. Tal. Então, os romanos diziam que os etruscos, seus dominadores, eram extremamente supersticiosos. O curioso é que os etruscos legaram isso aos romanos. Os romanos também liam o futuro, interpretando as vísceras dos pássaros, né? Tem até aquela história curiosa de um grande general romano, que todo mundo evidentemente já ouviu falar, que é o célebre César, Júlio César, que conquistou a Gália. O Júlio César escreveu um livro extraordinário, que era os comentários sobre a Guerra da Gália. E ele tem uma percepção etnológica da sociedade gaulesa, etc., tal, da cultura gaulesa e da religião dos gauleses. Pois é, o Júlio César, ele foi assassinado, como se sabe, né? E se ele ia dar um golpe político em Roma, ele ia acabar com a República, ia acabar com o poder dos senadores, e ele, o Júlio César, ia estabelecer o império. Ocorre é que houve uma rebelião dos senadores e os senadores mataram César. César chega ao Senado e ele vai ser executado por um complô de senadores. Estou contando essa história pela seguinte razão. Quando o Júlio César caminhava ao cenário, o Júlio César é uma figura trágica, tanto que tem a peça teatral do Shakespeare, não tem? Hein? O Shakespeare escreveu sobre o assassinato de César, não é isso? Não tem? O César vai caminhando para o Senado e aí um adivinho se encontra com César e diz o seguinte: César, não vá hoje ao Senado. E por que não? Você não vai ao Senado porque você vai ser assassinado hoje pelos senadores. Aí o César perguntou ao adivinho: mas por que você sabe que eu vou ser assassinado? Porque, veja, eu acabei de fazer a análise das vísceras de um pássaro. Eu abri o fígado do pássaro e no fígado do pássaro estava indicado que hoje, nos idos de março, você vai ser assassinado. O César respondeu o seguinte: olha, se antes das minhas batalhas eu ouvisse as adivinhações dos feiticeiros e desses augúrios romanos, eu não teria travado uma batalha sequer. Porque antes de todas as minhas batalhas, sempre os augúrios diziam assim: César, não vá para a batalha porque você vai ser derrotado. No entanto, eu ia lá e vencia. Então César respondeu ao cara: olha, não tem isso, eu tenho certeza que não vou ser assassinado. E foi, efetivamente foi assassinado. Isso apenas para dar um exemplo, como os romanos que criticavam os etruscos diziam que os etruscos eram os mais supersticiosos dos povos e eles mesmos absorveram as adivinhações dos antigos povos etruscos. Então, ocorre, no entanto, que então é isso. Sobre os etruscos, a gente tem poucas informações. As informações que nós temos sobre os etruscos são dos seus inimigos, por exemplo, os romanos, ou são daqueles povos que desprezaram os etruscos. Os gregos, por exemplo. Os gregos praticamente não escreveram sobre os etruscos. Olha, tem um livro de um historiador italiano, extremamente importante, que se chama-se Arnaldo Momigliano. É um dos grandes historiadores do século XX. O Arnaldo Momigliano era um historiador que trabalhava nas universidades italianas, na Universidade de Roma, mas quando, nos anos 30, o governo fascista italiano foi absorvido pelo governo hitlerista, o Arnaldo Momigliano sai da Itália. Ele vai para a Inglaterra e ele se torna professor nas universidades inglesas. Tanto que os textos do Momigliano, embora o Momigliano seja italiano, ele escreveu os seus textos em inglês. E Momigliano tem um livro que foi traduzido para o português, um livro extraordinário, em que ele defende o seguinte ponto de vista. Olha o ponto de vista defendido pelo Momigliano. Nós conhecemos dos povos antigos aqueles povos que os gregos conheciam. Os povos que os gregos não conheciam, nós temos um conhecimento extremamente limitado sobre eles. E é verdade. Por exemplo, segundo Momigliano, nós conhecemos muito pouco os gauleses. César conquistou a Gália. Onde se encontra a França atualmente, aquele ali era o território dos gauleses. E os gregos fundaram cidades na Gália. No entanto, os gregos não escreveram sobre os gauleses. Nós conhecemos muito mal os gauleses, segundo o Momigliano. Os hebreus, por exemplo, os gregos não leram a Bíblia, apesar dos hebreus terem traduzido a Bíblia para os gregos. Momigliano mostra que o último livro do Antigo Testamento traduzido para o grego foi o livro de Esther. A questão colocada pelo Momigliano é o seguinte: por que eles não leram a Bíblia? Que era o tipo de narrativa que eles não curtiam, não era o lance grego. A narrativa deles, a narrativa historiográfica, filosófica, etc. Tal.
Bom, então, e o segundo Mobiliano se aplica também para com os gauleses. Os gregos desprezaram os gauleses. Os gauleses tinham uma profunda admiração pela cultura grega. Alguns deuses gauleses eram deuses gregos, mas os gregos não disseram nada que pudesse ter alguma utilidade a respeito dos etruscos. Não para os gauleses e também para os etruscos. Quer dizer, os gregos nem escreveram sobre os etruscos e nem escreveram sobre os gauleses. Sobre os etruscos, tem até um fato curioso, é que a única coisa que os gregos escreveram sobre os etruscos é que na Etrúria os filhos conheciam suas mães, mas não sabiam quem eram seus pais. É que na Etrúria, o que demonstra um grande preconceito dos gregos, não é isso? Dizia o seguinte, lá na Etrúria, os filhos das famílias etruscas sabem quem são as suas mães, mas desconhecem quem são os seus pais. Só isso os gregos escreveram sobre os etruscos. Mas que indica alguma coisa, né? Que, no mínimo está indicando que a liberdade feminina, a presença da mulher na sociedade etrusca era mais importante do que na sociedade grega, não é isso? Não é isso? Os banquetes gregos, por exemplo, o banquete do Platão, aquele livro extraordinário, aquele trabalho de filosofia do Platão, que é o banquete, só a participação masculina, né? Não participam mulheres do banquete, dos simpósios gregos, enquanto na Etrúria a gente tem algumas representações plásticas tal, que a gente percebe a presença das mulheres ali nos banquetes. Então tem isso. Qual é a grande dificuldade da gente estudar os etruscos? É que os depoimentos romanos foram inimigos dos etruscos. Os depoimentos dos gregos não valem, porque os gregos simplesmente desprezaram os etruscos. E, por outro lado, o alfabeto etrusco ainda não foi decifrado. Quer dizer, há alguns caracteres etruscos, alguns caracteres gregos no alfabeto etrusco, embora o alfabeto etrusco não tenha sido ainda inteiramente decifrado, o que é uma outra dificuldade para se estudar os etruscos, tá certo? E, por outro lado, finalmente, quando Roma conquistou todo esse território da Etrúria e tal, os antigos romanos destruíram as cidades etruscas, quer dizer, eles arrasaram as cidades etruscas. E no lugar de cidades etruscas, eles levantaram cidades romanas. Tá legal? Algumas cidades romanas tiveram nomes etruscos, mas os romanos liquidaram os etruscos, dominaram os etruscos, destruíram as cidades etruscas, mas mantiveram pelo menos ali, não tocaram nos túmulos etruscos. Quer dizer, eu acho que é um princípio antropológico, né? Quer dizer, você derrota os caras, destrói suas cidades, escraviza a população, mas não toca nas suas casas-túmulo. Então, as melhores informações que nós temos sobre os etruscos se encontram nos túmulos etruscos, que foram preservados pelos romanos. Pelos grandes inimigos dos etruscos foram os romanos. Os romanos, no século III, em 200 a.C., eles completam ali o domínio da Etrúria. Bom, mas aonde efetivamente ficava a Etrúria? A gente está vendo esse mapa aqui, olha, toda essa região, todo esse espaço aqui entre o rio Tibre e o rio Arno, todo esse território entre o Tibre e o Arno era a antiga Etrúria. Todo esse espaço marrom, estão vendo ali? Aqui Roma é uma cidade que foi construída à beira do rio Tibre e às margens do rio Arno, a cidade de Firenze, não é isso? Não é Florença? Não é? Essa região entre o Tibre e o Arno não é também a Toscana? Então todo esse território ali entre o rio Tibre e o rio Arno pertencia era o local onde se encontravam as cidades etruscas, quer dizer, eram cidades-estados, independentes, etc. Tal. E desse ponto de vista, a cultura etrusca era muito semelhante, a política etrusca era muito semelhante à política grega, porque eles estavam divididos em cidades-estados e não havia uma centralização política na antiga Etrúria. A própria fundação de Roma foi o resultado da pressão etrusca sobre as cidades ao sul do Tibre, porque as cidades aqui ao sul do Tibre, né, eram cidades latinas, entre as quais a cidade de Alba Longa, elas eram permanentemente atacadas pelo exército etrusco, quer dizer, eles atravessavam o rio Tibre e atacavam as cidades latinas do sul. Então, para evitar que os etruscos continuassem atacando ao sul do rio Tibre, a cidade de Alba Longa montou um acampamento militar à margens do rio Tibre, sobre as 7 colinas próximas ao rio Tibre, que é a origem de Roma. Mas aí os etruscos dominaram Roma e dominaram também todo esse território ali onde estavam efetivamente as cidades latinas, tá certo? Então, o território original dos etruscos se encontrava entre o rio Tibre e o rio Arno. Tá vendo ali uma série de cidades, estados etruscas que ocupavam
essa região. E a expansão etrusca, ela aparece ali nessa cor amarela. Vocês estão vendo aqui? Antigo território etrusco em marrom, e essa parte aqui amarela é a região de expansão ali dos antigos etruscos. E várias cidades romanas eram antigas cidades etruscas. Por exemplo, olha, a 90 quilômetros ao norte de Roma, aqui eu tenho a cidade de Tarquínia. E grande parte dos estudos etruscos grande parte depende da análise dos túmulos de Tarquínia. São mais de 70 casas-túmulo existentes em Tarquínia. Aqui a gente consegue visitar, das 70, consegue visitar atualmente apenas 30, porque Tarquínia está muito próximo aqui ao mar Tirreno, e você tem uma infiltração de salitre. E todas essas cidades, olha, a cidade de Orvieto era uma antiga cidade etrusca, a cidade de Fiesole, está vendo ali, olha, o rio Arno, próximo a Florença, era uma cidade etrusca, a cidade de Cortona, ali a cidade de Arezzo, era uma cidade etrusca, então a cidade de Volterra, que era Velátri, que era uma cidade etrusca, então todo esse território ali, que se estende do rio Tíbria até o rio Arno, era o território das cidades-estados etruscas. Isso, é um povo extremamente importante, mas cuja origem é obscura, e há uma arqueologia etrusca que ainda está sendo feita atualmente. Quer dizer, há uma série de escavações, etc., tal, mas as informações são muito vagas a respeito dos etruscos. Por essas razões, quer dizer, são seus inimigos que deram depoimento sobre eles, que são os romanos, e os gregos, que absolutamente os desprezaram. Os gregos desprezavam grande parte dos povos da antiguidade, e segundo Mobiliano, é por isso que nós conhecemos tão mal a antiguidade. Se os gregos tivessem escrito sobre todos os povos da antiguidade, o conhecimento que nós teríamos sobre os povos da antiguidade seria muito maiores, e seriam efetivamente muito mais complexos. Esse é um ponto de vista do Mobiliano. Sabe o que, para resumir em uma frase, sabe o que ele está dizendo? Nós vemos o mundo na perspectiva grega. Nós vemos o mundo por meio das interpretações que os gregos fizeram dos povos da antiguidade. Por exemplo, nós conhecemos muito bem os persas. Porque os gregos escreveram muito sobre os persas. Também não podia ser diferente, porque os persas foram seus maiores inimigos, não? Não é verdade? As cidades gregas da Ásia Menor foram várias vezes dominadas pelos persas. E os persas invadiram a Península Grega durante duas oportunidades, 480 e 490 a.C. Então, sobre os persas eles escreveram. Mas tinham que escrever também por causa dos seus inimigos. Você tem que conhecer seu inimigo, não tem? Como é que você resiste ao seu inimigo? Você tem que conhecê-lo. E o Egito, que os gregos escreveram muito sobre o Egito, porque a cultura e a civilização egípcia eram objeto de admiração dos gregos. Então é isso. Como eles não escreveram sobre os etruscos, nosso conhecimento sobre a Etrúria, sobre os etruscos, é extremamente limitado. Tá certo? É um povo importante. Eles dominaram no século VI a.C. 2/3 da Península Itálica, e as informações que nós temos sobre eles é extremamente limitada. O que a gente sabe é que as mulheres na civilização etrusca tinham uma importância que era desconhecida na cultura romana e na cultura grega. Nos trabalhos arqueológicos feitos nesse território etrusco, foram encontrados muitos espelhos de bronze, assim, espelho de bronze polido, e no verso do espelho de bronze havia uma série de inscrição, o que leva a gente a concluir que as mulheres, eu quero dizer que não só as mulheres se veem no espelho, os homens também se veem em espelho, né? Mas o quê? Mas as mulheres também, o que leva a crer que as mulheres elas eram alfabetizadas na Etrúria, né? Que não era o caso em Roma, né? Em Roma, elas nem nome próprio elas tinham. Por exemplo, a filha do Pompeu em Roma, sabe qual era o nome da filha do Pompeu em Roma? Pompeia. Se o Júlio César tivesse tido uma filha, Júlio César não teve. Ela se chamaria Cesária. A filha do Otávio, se Otávio tivesse tido uma filha, também não teve, seria Otávia. A filha do Cornélio era Cornélia. Se o Cornélio tivesse mais de uma filha, seria Cornélia I, Cornélia II, Cornélia III, Cornélia IV. As mulheres não tinham nem nome próprio. Enquanto na Etrúria, pelos objetos artísticos que chegaram até hoje, a gente percebe justamente uma presença das mulheres na sociedade e na vida cultural da Etrúria. Então, aonde está a melhor fonte para a interpretação, para o entendimento da cultura etrusca? Nas casas-túmulo. Por exemplo, essas daqui, olha,
são casas-túmulos de Tarquínia. Tarquínia era uma cidade que ficava, uma cidade etrusca, que estava a 90 quilômetros ao norte de Roma. Então, essas são casas, tá vendo? São túmulos. E esses túmulos, essas casas-túmulos, elas eram decoradas, geralmente com pintura a frescos, com móveis, etc. Tal. O que demonstra que os etruscos, eles tinham uma concepção da vida após morte como uma continuação da vida propriamente dita. Quer dizer, eles decoravam os seus túmulos de uma maneira relativamente semelhante à decoração egípcia. Tanto como os egípcios acreditavam que a vida continuava, e que a vida continuava no além, da maneira como ela era no aquém, quer dizer, antes da morte, e a vida continuava lá da mesma forma, os etruscos também. É a impressão que se tem por meio da análise da decoração dos túmulos aqui de Tarquínia, tá certo? Então, são 70 túmulos, são casas-túmulo, as condições das casas-túmulo realmente muito ruins, ela está muito próxima ao mar Tirreno, uma infiltração de salitre, e, portanto, as pinturas a fresco são geralmente pinturas a fresco, são móveis e pinturas a frescos. As pinturas estão bem avariadas, de tal maneira que das 70, os turistas que não somos nós, os turistas são sempre os outros, né? Os turistas só conseguem entrar em 30 das 70 casas-túmulos aí de Tarquínia. Aqui, olha, é uma entrada de uma casa-túmulo etrusca, tá vendo? São 70 casas-túmulo ali nessa região de Tarquínia. Quando Roma, no século III, estende o domínio sobre o território etrusco, Roma arrasa as cidades etruscas. Os etruscos ficaram sob a pressão de dois povos guerreiros, ao sul de Roma e ao norte dos gauleses. Então os gauleses fizeram pressão ao norte, os romanos ao sul, e aí as cidades etruscas foram conquistadas. E a conquista romana da Etrúria, ela se completa por volta de 200 a.C., tá certo? Tem um historiador francês que fez um livro publicado muito recentemente, e ele fez um estudo do nome dos senadores romanos no final da República. E ele constatou que alguns nomes de senadores romanos no final da República tinham origem etrusca, o que significa que os romanos não mataram todos os etruscos, né? Que alguns etruscos foram incorporados à vida política e à vida social de Roma.